mais um Vancast aqui na Hard Tech Innovation Itajubá. Recebemos em nossos estúdios da Vancast Maurício Bittencourt, que é da Inovai e que vai falar um pouco sobre o evento, sobre inovação. E para você que está nos acompanhando no YouTube, vai lá, se inscreve, Vancast Studio sem o E. No Instagram, vancast.studio, curte e compartilha para a gente poder gerar cada vez mais conteúdo para você. Grande Maurício, muito bem-vindo. Obrigado aí pelo convite de estarmos aqui em Itajubá. Obrigado a vocês pela presença, tá prestigiando esse evento. É a primeira edição, quem sabe, de uma série aí, né? Não deixaríamos de vir nunca, porque Itajubá está no nosso coração. Itajubá foi uma surpresa muito agradável para nós que somos da inovação, Sim. né? E estamos muito felizes por ver que o evento já é sucesso, né, Maurício? Já deu certo. Então, esse era um desafio, né? A gente quem promove esse tipo de evento não é o nosso DNA, a gente não é promotor de eventos, né? A gente até parece um paradoxo aqui, né? Como assim, né? Vocês não são promotores de eventos? E faz um evento tão grande desse. Então. Mas isso tem algumas condicionantes que facilitam muito, né? Logicamente pessoas, a gente está trabalhando com empresas, né, os parceiros de alto nível, né, que acreditam nisso. E uma equipe muito focada também. Exatamente. Né? A gente não faz nada sem as pessoas e pessoas com engajamento, com compromisso. Uma qualidade muito grande do compromisso dessas pessoas que estão com você. A gente percebe em cada um deles, viu? Itajubá tem essa característica. Né? Quem conhece Itajubá sabe desse DNA de uma cidade de pessoas empreendedoras, né? A gente sempre recebeu pessoas empreendedoras que vêm para Itajubá a fazer seus cursos, estudarem aqui, né? Então tem uma tradição. Sim. Então isso aí vai facilitando um pouco, né? Mas é lógico que a gente tem que comprar risco, né? Falei pro Stout que eu me surpreendi. Eu estive aqui há exatos 30 anos atrás. Opa! Prestando farmácia. Você veio fazer vestibular. Na verdade, não. Eu prestei Alfenas, que eu passei, foi a primeira faculdade que eu passei, foi na Unifenas. E aí no caminho tinha uma festa em Itajubá. Eu aproveitei, vim na festa, me inscrevi pro vestibular. Ele veio pela festa e acabou. E eu acho que não passou, né? Porque não, eu me inscrevi em farmácia, eu não queria fazer farmácia, mas aproveitei que estava aqui e já me inscrevi. Desculpa pela festa. E como mudou, né? Para mim, mudou da água pro vinho, literalmente, porque... Sim. A gente não perde a característica de uma cidade pequena do interior de Minas, né? Isso aí a gente não pode perder a tradição. Muito. Mineiro é muito conservado, né? Sim. Conservador nessas questões, isso é bom. E interessante que para o tema inovação e empreendedorismo, o interior está ficando bem competitivo, né? Por questões de custos, em questões de... Né? Lógico que você tem que ter atores aí, massa críticas. Tem uma abelhinha aqui. Tem uma abelhinha que ela quer participar. Ela quer participar, mas não... Mas isso é sorte, isso é coisa boa. É boa. Isso é coisa boa. Então isso favorece um pouco a estrutura de uma cidade do interior. Então, quer dizer, nós temos uma universidade tecnológica aí, centenária. Sim. Então, isso facilita muito. Maurício, você está à frente do Inovai. Sim. Né? E quanto tempo você está na... Então, essa história aí de estar à frente da Inovai, na verdade eu estou no tema aí mais de 20 anos. Mais né? de 20 anos. Que eu trabalho com inovação. A minha formação é tecnologia, eu sou engenheiro, para variar, né? Itajubá aqui, quem não é... Você fez aqui? Eu fiz no Inatel, em Santa Rita. Eu sou daqui, eu sou de Itajubá e fui estudar lá. Isso é comum, tá? O pessoal não entra na Unifei e vai fazer Inatel. Esse intercâmbio, né? Naquela época era assim, né? Porque para quem não sabe, as cidades são muito próximas, né? Você tá a poucos minutos, são 40 minutos, 30 minutos de carro, acho que é isso, né? É 20 minutos. 30 minutos no máximo, né? E Itajubá tem toda essa efervescência. E Santa Rita, que é uma cidade que tem 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, ou seja, ela tem o Inatel. Que é um catalisador, eu diria que o Inatel nasce até desse transbordo aí da antiga EFEI, né? Então... E tudo foi meio junto, né? Essa efervescência foi junto, né? A Federal aqui, a instalação da Federal, a instalação, né? O Inatel, o desenvolvimento de todas essas tecnologias. Então hoje a gente está num polo, né? Num polo da indústria eletroeletrônica, né? Cada vez mais o software do aeroespacial aqui tem, né? Um arranjo produtivo na área. E muita pesquisa nessa área. Porque a universidade é de pesquisa, né? Então a gente tem uma efervescência, tem muita cabeça aqui, muita engenharia, muita gente trabalhando pesquisa, muito projeto. E aí a gente tem essas iniciativas. E aí entra a Inovai. A Inovai surge... Sim. Explica um pouquinho para a gente da Inovai. Porque, na verdade, quando tudo começa no meados ali dos anos 90, até um pouquinho antes, quando no nosso país começou a se preocupar em criar ambientes de inovação. Porque até então
não existia isso, né? Tinha Sim. pesquisa, né? O Brasil ele tem aí um histórico de estar bem ranqueado na ciência. Sim. Alguma coisa na tecnologia e na inovação zero, né? Então a gente, inclusive nos rankings de países inovadores ou empresas inovadoras, a gente está sempre lá na rabeira, né? Sim. São poucos casos, né, que nós temos no ranking aí. E então isso na década de 90 houve essa necessidade, foi estimulada pelo CNPq, Sebrae Nacional, falou, o que o mundo faz que é inovador e o Brasil não faz? Sim. Interessante que aí foram entender que a criação dos ambientes para inovação, por exemplo, parques tecnológicos, incubadores, até então ninguém sabia o que era isso, né? Interessante, né? E a primeira, o presidente da Fundação CNPq, esteve inclusive em Itajubá, ele procurou as universidades tecnológicas, né? O pessoal que não deu bola, e nasce a primeira incubadora lá em São Carlos. São Carlos foi a primeira. Não sei se é na federal ou na estadual, enfim. E Fundação Parque Tecnológico lá na Paraíba, Florianópolis abraçou, o Sul abraçou muito isso, né? Fundação CERT entendeu, e aí nasce ali, a Gênesis ali foi foram os pioneiros. Várias empresas da área de saúde, né? Não, aí houve o entendimento de que o processo de transferência tecnológica, ou seja, o conhecimento virar produto, né, nas várias vertentes, não necessariamente numa área. Que aí começa, então, falou, pera lá, né? Os cases que tinham era CTA com ITA da Embraer, né? Sim. COP com o Federal do Rio da Petrobras, da Alcempes, né? E Federal de Viçosa mais Luiz de Queiroz lá na USP, Piracicaba da Embrapa. Mas e aí, cadê mais? Cadê, né? São Carlos começou com... Eu sei porque eu estive numa incubadora. A primeira do Brasil é lá. Que fazia laser. Eu trabalhava com laser odontológico. Aí lá sim, foi aí uma das sim. primeiras incubadoras que fazia o... Tecnologia de luz. De luz, de LED. Então, começa ali, nos anos 90. Né? Itajubá, então, entrou nisso nessa época. O professor Renato Nunes foi pioneiro, fomentar. Itajubá poderia ser uma Tecnópolis, né? Mas era um discurso muito difícil de entender. Estava muito além. Muito além. O conceito de Tecnópolis tem no mundo em poucas cidades, né? Sim. Mas as condicionantes estavam plantadas, né? E a primeira iniciativa, no ano 2000, nasce a incubadora, a InCity. Então eu trabalhei na incubadora do Inatel, que já estava funcionando, né? O Santa Rita saiu na frente, em função de ser uma lógica privada lá também. Então o Inatel é privado. Porque o Inatel é privado. Então isso eles entenderam e já absorveu. E a cadeia produtiva da eletrônica facilita. Né? A própria escola técnica lá já tinha alguns cases de nascimento de empresas. Porque é uma indústria que fomenta muito, né? O surgimento de novas soluções. Uma cadeia longa. Até tem uma brincadeira que o pessoal fala, se você quer ver nascer uma empresa, pega um pedacinho de ferro e um arame e começa a enrolar. Acabei de criar uma empresa de transformador. Verdade. Então a cadeia da eletrônica ela tem essa facilidade. Lógico, a escola técnica lá, que também foi pioneira aí na formação e facilitou a criação de empresas. Bom, enfim, mas então Itajubá nasce em 2000 a primeira incubadora aqui, a InCity, e ela veio sendo o principal ambiente, aí, o principal motor desse desafio de mudar a cultura do pesquisador, do egresso ali da universidade para empreender. Eu acho que é importante também mostrar o seguinte, né? Isso foi uma força pública, ou seja, foi um incentivo, foi um líder público ou um agente público que fomentou isso, foi uma iniciativa privada, foi uma iniciativa acadêmica, ou como é que foi essa força? Como é que surgiu isso? Aqui foi o professor Renato, que ele era professor da Unifei. Então foi a academia que puxou. Ele foi... Só que ele descolou da cultura da academia. A cultura da academia no nosso país é ficar ali na pesquisa. Geração, enfim. De conteúdo, né? O pesquisador brasileiro, por questões legais também, né? Vamos ser justos, não é formatado para empreender. Sim. Porque empreender tem que comprar risco. O cara tem que sair da zona de conforto, né? Muitas vezes abrir mão da carreira acadêmica para focar naquilo que é o empreendimento que ele está estudando. Ser sócio de empresas, enfim, ele sair fora, buscar outros polos para poder ter experiência. Porque eu costumo sempre dizer que conhecimento com metodologia vira ciência. Ciência com sentido prático é tecnologia. E tecnologia quando encontra um pagante é inovação. Olha que legal. Então... Pô, bacana. Fala de novo pra mim, Zé. Eu gostei dessa... um ciclo, né? No rádio é bom repetir para reforçar, né? Eu gostei no rádio, muito no podcast é importante. Essa definição é muito legal. É uma visão, assim, bastante, parece simples, mas
Porque a ciência, ela precisa de ser replicada, né? Então você precisa de método, né? O famoso, de padronização. O próprio método científico ele tem ali. Então você fica naquele círculo necessário, né? Sim, sim. Quando tem um sentido prático, a gente chama de tecnologia. Okay. Ou pode ser entendido como tecnologia. Quando tem o sentido do conhecimento, ele vira um produto, né? Ele vira, poxa, não é só... Você consegue fazer algo com aquilo que beneficia, né? Não é só um conceito, um método, mas ele tem uma aplicação. Ele tem uma solução. Por exemplo, o laser, você deu um exemplo do laser aqui, o laser sempre foi, nas origens, ele era um conceito, ele era uma possibilidade, né? Sim. É possível o laser. Depois ele começa a ter as aplicações. Aí vira tecnologia. Não, vira tecnologia e produto ainda, né? Mas quando entra o mercado, ou seja, alguém paga por isso, porque tem muitas tecnologias que morrem. Né? Ou tem muita ciência que fica na prateleira. Né? A gente tem vários históricos de tecnologias que a gente fala que não pegou, né? O primeiro mouse, por exemplo, era uma caneta, né? Ele não pegou. Sim. Então não é inovação. Né? O famoso cigarro que não soltava fumaça, né? Sim. Da Philip Morris, um case, tem vários cases de fracassos, mas era uma puta tecnologia. Mas se o mercado não aceita, não é inovação. O pessoal tem definido. Tem alguém comprando, tem que ter alguém pagando para usar aquilo. A tecnologia que tem pagante vira inovação. Você pode falar que é inovação. Que legal. É uma melhor definição. Nossa, não precisa nem fazer pergunta. Não precisa nem fazer pergunta, né? Que legal. E parece óbvio, né? Porque... então, mas voltando à questão, a academia não é formatada para ser inovadora. E aí vem o conceito de tríplice hélice, que é bacana. Que é isso que eu ia dizer. Então aí você tem aquele conceito da tripla hélice, que são vamos dizer, os atores necessários para você poder produzir esse fenômeno de... Aí começa a ter impacto no entorno. Sim, sim. Né? Quais são as componentes da hélice? Governo, academia e a indústria. Indústria. Então, indústria, academia e governo, esses três, eles se juntam. Quando colaboram, e aí vem essa palavra interessante, é importante, porque inovação, principalmente tecnológica, tem que ter colaboração, porque ninguém faz inovação sozinho. Sim. Né? Governo, indústria e academia. Então, cada um com a sua função. Isso é um conceito teórico, bastante estudado. A gente pode ir para o governo, academia e empresas de serviços, não só empresas de modo geral. Indústria no conceito mais amplo significa o mercado, né? Significa quem vai levar isso quem como compra produto. Risco, né? Porque você não compra um produto da academia, né? Nem de governo, né? Não dá, né? Quando eu vou lá no balcão comprar Você precisa ter alguém que fornece aquele produto. Tem que ter o empreendedor. É o agente de transformação. É ele que faz isso acontecer. Agora, para esse ator aí existir e ser estimulado, isso inclusive é estudos, né? O indivíduo nasce empreendedor, sim e não, né? E ele pode ser estimulado. Sim. Né? Ele pode ser estimulado. Eu acredito nisso. Então, sim, ele pode ser. E aí, estimulado como? Na formação, nos ambientes. Aí a gente começa a entrar no porquê de ambientes assim. Por que esses ambientes propiciam? Você pega um jovem aqui e fala, pô, startup, quer dizer, hoje a gente fala startup, né? Mas você vê um cara igualzinho a você, às vezes até o cara... vamos falar, menos favorecido, o cara tá empreendendo, o cara tá aqui vendendo, promovendo. Vocês são empreendedores, isso aqui é um belo de um produto. Obrigado. Vocês compraram o risco, né? Vocês estão... exatamente. A dose aí é cada um cavalar. Nós estamos montando uma associação. Associação dos doidos empreendedores. Mas aí que tá, essa palavra é interessante também, porque para empreender, ainda mais no Brasil, tem que ser doido, né? Até o pessoal quando chega na incubadora, o cara fala, tô com uma ideia, assim, assim. Aí eu falo assim, cadê a sua capa de super-herói? Tem que ser super-herói para fazer o que você está querendo fazer. Olha, Maurício, eu sou professor de inovação, né? Essa é a nossa principal atividade, né? O Lintz trabalha com desenvolvimento humano, que é mudança do comportamento. O empreendedorismo é isso, tá? É tudo a ver com isso, total, né? Então, assim, nós estamos nessa área, todo esse projeto tem a ver com isso, porque assim, a gente fala, olha, a gente tem um método para você poder ter uma ideia, testar ela sem correr tanto risco, colocar ela em execução, escolher as melhores, né? Monetariamente, quais são as mais escaláveis, as que vão dar mais certo, aquela que vai ter mercado, né? E a gente tem isso para fazer o empreendedor dar mais certo, né? Sim. Só que como exemplo, né? Você fala assim, poxa, a gente funciona muito por exemplo, por metamodelo. Então você olha alguém fazendo, você fala, pô, como é que esse cara fez? Então eu como professor, eu não podia ficar na bancada lá ensinando teoria sem mostrar para o aluno o que é na prática. Perfeito. Assim, vamos ter uma ideia, vamos fazer isso acontecer, vamos. Então isso aqui é um pouco de laboratório. É um dos, né? Isso aqui é uma das coisas que a gente faz como laboratório para incentivar o empreendedor a sair da zona de conforto. Sem dúvida. A sair do papel, a falar, cara, vamos fazer alguma coisa e esse resultado que eu quero, ele tá lá na zona de esforço, não tá na minha zona de conforto. Sem dúvida. Então eu preciso transpor a cerca, eu preciso ir até lá. Então nós estamos aqui hoje em Itajubá fazendo... Obrigado, viu, por ter levantado essa bola pra gente. Posso pedir uma ajuda para o universitário? Por favor. Porque aí eu já posso ter uma ideia. Claro. Já que tem que empreender. Claro.
Eu trabalho muito hoje com a escrita de projetos. Sim. Parece simples, eu vou escrever um projeto e você tem tem as regras, tem as normas. Sim. Como que você acredita que nós podemos inovar na escrita de um projeto hoje? Você fala projeto para captação de recursos? Para captação de recursos e criação de modelo de negócio. Sim. Um projeto ele tem que ter duas dimensões aí que eu considero fundamentais. Principalmente porque você vai mandar para alguém vai ter que ler isso aí e gostar, né? Você vai ter que convencer alguém ali na escrita, né? É quase que o pitch. Não, é mais do que isso. Então, o pitch é tranquilo. O desafio, a primeira dimensão aí é persuasão. Então, você tem que ter uma capacidade de persuasão muito forte. Olha que legal. Né? E persuasão em todos os sentidos, né? Então, porque senão você não convence, né? Bons argumentos, né? Você tem uma boa escrita e entender que aquele público vai entender a sua linguagem. Às vezes eu falo muito isso. Você vai mandar um projeto científico, se você tiver um errinho de português, acabou. O cara já... Porra, que bosta de projeto. Sim, né? sim. Então persuasão em todas as suas vertentes, né? E a outra dimensão é mérito, né? Então, e aí mérito vem o que você quer fazer, é inovador, qual é o potencial disso, tem diferencial, etc. Então, isso aqui tem mérito. Então, se você colocar as duas dimensões, o engenheiro já entra nas duas dimensões, no sistema cartesiano, né? Pensamento bem racional. Já vem assim, né? Então, esse é o problema nosso. Legal. Mas, então, quando você tem um projeto de alta persuasão e baixo mérito, você tem o que a gente chama de projeto gás, né? O cara fala pra caramba, argumenta pra caramba, eu não entendi esse negócio. Você não consegue pegar, né? Eu não sei pra que serve, né? Mas, o cara escreveu, foi um poema aqui, né? Tá lindo. Tá lindo, né? Tá. Quando você pega alto mérito e confuso, também não vai. Parece que é bom, mas tá mal escrito. Tem uma harmonia entre o os mérito dois, e a parte e a persuasão. E, na verdade, em harmonia, mas tudo em alta conta, em alto nível, né? Sempre. A Hardtech um dia foi uma ideia. Cara, eu vou te contar um negócio. Aí tem a ver com empreendedorismo. Eu gosto muito de empreendedorismo. Porque empreendedorismo é comportamento, né? É tudo comportamento do indivíduo. É isso aí. Empreendedorismo Total comportamento. Né? Então, acho que o professor de empreendedorismo ele é mais psicólogo do que outra coisa. Sim, né? muito mais. E eu frequentando esses ambientes, né, nos primórdios, a gente ia nos seminários da Amprotec, feiras, né, aquelas feiras em São Paulo, Rio, Recife, Porto Alegre e tal. E eu olhava aquilo e falei, porra, será que um dia dá para fazer uma feira dessa, nesse padrão, com todos esses instrumentos aí, todo esse conteúdo? Uma coisa eu tinha certeza, conteúdo nós temos. Sim, né? Porque as cabeças estão todas aqui, conteúdo nós temos, e não é pouco não, é muito, os aplicadores. A programação a gente teve que tirar nego Tinha o mérito. Não, então, aí exatamente, você tem conteúdo, mérito é conteúdo é mérito, né? Tinha o mérito, o mérito você já tinha. Exatamente, então eu acreditava nisso, isso eu tô falando de mais de 20, tá? 20 anos aí. E aí, é aquela frase, né, cara, toma cuidado com o que você sonha, né? Toma cuidado, toma cuidado com o que você pede, né? Porque você vai ganhar. Então, mas isso sempre ficou aquela coisinha ali no fundo, porra, Itajubá tem potencial, dá pra fazer, essa temática é muito forte e tal. Então, quando a gente desenha isso e acontece, é a realização de um sonho, porque nesse padrão no interior é raro você encontrar. Né? Porque aí você teve que ser muito persuasivo. Também. Pra convencer as pessoas, né, de que valia a pena estar aqui. Eu entrei até nesse detalhe aqui, ó. Eu falei, não, faz de barbante aí, chazinho e tal. Eu falei, cara, você não tá entendendo o que é o nosso evento. Nós vamos fazer o estado da arte. Porque eu acredito numa coisa. Eu vou falar uma coisa polêmica aqui, mas, enfim, faz parte. Professor de empreendedorismo, ele tem que ser empreendedor. Sim. É por exemplo, é por experiência, exato. Não é por teoria. Tem que dar o exemplo. Imagina, eu sou professor, meu salário está garantido, e fala, cara, se mata aí. Faz isso aqui, ó. Pega o livro do Faz o que eu tô falando, não faz o que eu tô fazendo. Sei lá, pega lá o Osterwalder, Peter Drucker falou aqui, ó. Faz aí e tal. Aí, cara, não é assim, cara. Você tem que estar junto. E aí, quando o pessoal falou pra mim aqui, né? Eu não tô fazendo autopromoção, não. Tem que ter coragem. Mas eu trabalho, o empreendedorismo é comprar risco, pô. Se eu não compro, aí fica na incoerência, né?
Então aí, pô, você é meio enganador aí com essa história sua de empreendedorismo, tá cheio de... Mas não quer comprar risco? Não é autoajuda, né? Falou, não, cara, você tem que estar junto, né? Quando ele fala isso, eu ouço aqui, ó. Mas por que você largou uma clínica? Vai com 50 anos nas costas de clínica. Agora, tem um lado interessante, tem a autorrealização, né? Porque o empreendedor, ele tá sempre buscando a autorrealização. Tá buscando Vou dar outro exemplo interessante que eu vivenciei, né? Tudo que eu falo, eu vivenciei, né? Isso aí ajuda muito a convencer. Mas é interessante que tem uma história, o cara incubado, comecinho ali, o aluno ainda, tá no comecinho, nos primórdios, ele fala assim, porra, tem R$500 pra pagar a taxa, né? Tô sem grana, dá pra segurar e tal. Aí passa um tempo, cara, o cara fala assim, porra, tô precisando de 5 milhões, né? Daqui a pouco você vai mudando a escala. Ele tá sempre precisando, cara. Eu falei, caralho, ele nunca tá satisfeito. Quanto você tem? Não, tem 4, né? Então, assim, daqui a pouco 50 milhões, eu vou participar de uma rodada aí, vou ter um aporte de 50 milhões e tal. Acho que vai dar pra te dar uma alavancada. Então muda só a escala. Então, a trajetória não é o dinheiro, é a realização. E só que essa realização também não termina. E ele tá sempre satisfeito, querendo. Você vê, o pessoal tá provocando. Pô, queremos uma próxima, vamos subir o régua. E vai ter próxima? Furo de reportagem, atenção, hein? Eu acredito que sim, acho que faz sentido. Assim, é que eu comentei, né? Um evento desse tem que ter alguém que puxa e empurra, né? Sim. Aí não vai puxa. Ela pode puxar, a gente se apresenta para isso. Precisa de mais mãos, mas tem que ter empurrado, né? Senão fica pesado. Mas eu acho que depois de fazer o primeiro, aí vem mais mãos, né? Natural aparecer mais mãos. E também a questão das lições aprendidas, né? Porque a gente... Isso aqui foi meio MVP, né? Aí é o termo nosso aí do desenvolvimento de produto, né? Como todo primeiro, né? Então a gente tinha um pouco de experiência em pequenos eventos, seminário, palestra, fórum, pequenos ali. Mas nesse porte, envolver... Vem um caminhão cheio de aprendizado. E envolver, o que assusta um pouco é você tá negociando com empresas, com executivos de alto nível, então você tem que entregar aquilo que você promete. Eu mostrei um PowerPoint, o cara falou, tá, tô dentro. Então assim, a gente não queria frustrar, né? A turma. Porque tem uma expectativa que foi vendida, né? E a gente defende muito pro empreendedor, o cara tem que encantar o cliente, a experiência do cliente. Pô, você tem que fazer, pô, então não pode ser diferente, né? Maurício, parabéns, viu? Eu acho que brilhante a iniciativa, a gente acompanhou desde antes, né? Sim. Óbvio. E estamos muito felizes de estar aqui e testemunhar o primeiro, né? Queremos estar aqui no próximo. Sem dúvida, sem dúvida. Somos parceiros eternos, tá certo? Nosso tempo vai acabando, né, Gustavo? Infelizmente a gente tem que encerrar. A tarde inteira falando aqui. Muito assunto. Nós vamos voltar outras vezes, com certeza. Queremos primeiro agradecer, né? E dizer para quem está assistindo a gente, se quiser entrar em contato com a Inovai, quais são os canais de comunicação para falar com vocês? O canal, nós temos o site ali, a gente publica bastante coisa, o meu caminho mais fácil é inovai.org.br. Inovai.org. I no final. Com I, né? Inovai. .org.br. Esse é o melhor caminho, porque os outros, as redes sociais aí na página tem lá, tem tudo, os ícones ali você entra. Porque se eu for falar qual que é o canal do Instagram, não sei. Não, legal. Inovai. Colocou Inovai.org.br, cai na página e ali tem os outros canais, a gente publica muita coisa. Maurício, a gente termina sempre as nossas podcasts ou com uma frase inspiradora, ou com um filme, ou com uma mensagem para toda a audiência. Queria que você colocasse uma frase, ou um filme, ou uma mensagem de empreendedorismo e inovação. Eu já até comentei, né? Toma cuidado com você sonha, né? É verdade. E aí vem complementando, né? Já que você vai sonhar, né? Então sonha grande, né? Já que você vai perder tempo em sonhar, então você já sonha grande, não sonha pequeno, não. Legal, olha aí, excelente dica para quem está assistindo a gente. Parece retórica isso, mas não é. A história nossa, né? A história de vida, a história humana é assim, né? Realizar as coisas e ter a satisfação de ver. Você me fez lembrar de um professor de muito, muito longe, assim, lá do primário, um pouquinho maior já, mas ele falava o seguinte, ele falava, quando um sábio aponta para as estrelas, somente os tolos olham para o dedo. Isso ficou gravado, tem a ver com isso. Já que você vai olhar para cima, olha bem para cima, né? Amplia o horizonte. Olha, né? Amplia o horizonte. Legal. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado aí pelo espaço, obrigado pelo convite. Não chama não que a gente vem, né, Gustavo? Isso, não chama que tá aqui na hora. A roupa de ir já. Isso, desculpa, só para dar um exemplo. Isso é inovação. O pessoal falou, pô, que legal essa van, vocês estão fazendo esse negócio, alto nível, né? O material de vocês aqui, obrigado. A estrutura de vocês é fantástico.
E quando nós falamos, você falou, a gente falou, bora, vamos fazer. Outra coisa que também, só aproveitando aqui o evento, a gente trouxe aí a palestra silenciosa, né? Com os fones individuais. Muito legal. O pessoal tá pirando com isso. Como é que é isso? Palestra? Chama palestra silenciosa. Tá. Porque o som é transmitido pro fone. O som vem pro foninho seu ali, É. então você tá assistindo aquela palestra que tem outro palco acontecendo aqui. Então, são 3 palcos. Ah, legal. Dentro dessa temática, eu vou dar uma dica. O ano que vem, quem sabe, dá para vocês aumentarem e colocarem. Dá para fazer festas, não sei se você já viu, onde você transmite várias músicas ao mesmo tempo, tudo só no fone. Sim. Então a pessoa tá dançando, se ela gosta, por exemplo, de rock progressivo, ela ela sintoniza no rock progressivo, o outro do lado gosta de, sei lá, de funk, ele fica ouvindo funk. Só que tá todo mundo na festa. E aí os fones é que são diferentes, a cor do fone. Eu vi isso lá fora, achei a ideia fantástica. Sensacional. Muito legal. Isso tem tudo a ver, porque geralmente a gente não vai num ambiente porque a música... Você não gosta daquela música, né? Aí pô, não, pode ir todo mundo. A gente não pode pedir música aqui, mas pode pedir pra trazer o WI na próxima Hard Tech. Com certeza, vamos estar aqui sim. A gente vai estar aqui no final do ano, com certeza. Não, vem assim, será sempre bem-vindos, né? Na verdade, eu te conheci naquela missão, né? Que você veio em Itajubá. Eu vim um pouquinho antes, eu tive aqui no ano passado, eu fui com Pontes lá, a gente foi conhecer, participamos, eu conheci tudo e tal. Fiquei muito impressionado. Que bom. Aí a gente se conectou e começamos a vir mais, né? Tem uma outra imersão rolando e já vai acontecer, depois eu falo. A gente fica muito feliz de estar presente de vocês, tá? Legal, obrigado, bem. Vamos acabando por aqui. Você que está assistindo, acompanhando a gente aí pela internet, não esquece de se inscrever. Aliás, lembre-se de se inscrever, vai lá agora, clica no sininho para receber informação toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Isso mesmo, e sempre siga em frente corajosamente, pois a vitória sorri apenas para aqueles que seguem perseverantes na estrada do seu verdadeiro propósito, porque produto você leva na mala, na caixa e transporta, serviço você leva na mente e no coração. Fiquem com Deus, até o próximo Vancast. Até já, pessoal. Um grande salva de palmas aí, valeu, obrigado.